Façam todos um excepcional dia. E aí, generais? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um 459. Prega as mãos assim bem forte, ó. Dia de botar pressão no sol, tocar o terror na terra. Dia de governar. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Que bom estar com você mais uma vez. Tamo junto, até depois do fim. Sejam todos bem-vindos. E aí, como é que vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia. Vai botando o comentário aí de onde é que você está assistindo agora aí, o 459, de onde é que você está botando pressão no sol aí. Coloca aí no comentário de onde é que você está botando pressão nesse dia, esse dia extraordinário. Feliz Páscoa para todos vocês. Feliz Passover. Feliz Pechá para vocês aí. Feliz passagem. Uau! Hoje é cruzamento de uma nova fronteira. Quer dizer para vocês isso. Hoje é o dia de você cruzar uma nova fronteira. Eu quero que você coloque aí no comentário, dia de cruzar uma nova fronteira. Tempo de você cruzar a última fronteira para sua vida de governante, para sua vida próspera, abundante, poderosa. É tempo de você cruzar essa fronteira para um tempo de prosperidade, crescimento, governo na sua vida. Vai colocando o comentário aí. De onde é que você está assistindo agora o 459? De onde é que você está acompanhando? Vai colocando aí no comentário também, Feliz Páscoa. Que não tem a ver com coelho, não tem a ver com ovo de chocolate. Beleza, come seu chocolate aí, mas que nesse dia você possa se lembrar que o sangue do cordeiro foi colocado sobre a sua vida. Sempre aparece um cordeiro. Sempre o cordeiro estará lá. Não tem nada como a vida de ressurreição. Nada como a vida de ressurreição. E é essa vida que está preparada para mim e para você vivermos. É essa vida que Deus destinou para nós. Isso aqui não é conversa da religião, isso aqui é estilo de vida. Isso aqui é experiência, uma experiência nova, poderosa, e nós fomos chamados para viver em novidade de vida. Você como um filho de Deus, como um governante, como um ser altamente amado por Deus, é dia de você hoje ativar a sua identidade. Quer que você respire fundo onde você está e diga para você mesmo assim: começou o meu dia memorável, começou a minha semana memorável. Quer te dizer que coisas extraordinárias vão acontecer nessa semana e você vai, a partir de agora, ativar. Sempre é dia de você ativar, né? Todos os dias são dias de você ativar a sua identidade, clarificar o seu propósito. É tempo de você se levantar, se erguer, se ver nele e ver que ele está em você. Nada pode te parar, nada pode te deter, nada pode segurar e não pode prender você. Só existe uma pessoa que pode impedir você de fluir, você mesmo. Só existe uma pessoa que pode impedir você de prosperar abundantemente, de forma assustadora na terra. Essa pessoa é você. Só existe uma pessoa que pode impedir você de fluir mesmo, de conquistar grandes coisas. Só você. Mais ninguém. O próprio Deus confia plenamente em você. E quer te dizer mais. Você só está de pé nesse dia, ou está aí na sua casa agora, no seu trabalho, está no seu carro, está viajando, não sei onde é que você está. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus acredita completamente em você. Ele confia totalmente em você. Acredita em você. Se fosse para esse sol brilhar só para você, o sol nem nasceu ainda, nós já estamos aqui governando na Terra. Quer te dizer que se fosse para o sol brilhar só, exclusivamente para você, Deus faria com que esse sol nascesse hoje novamente. E é o que vai acontecer. O sol vai nascer de novo. E você vai governar. Deus acredita em você. Quer que você coloque no comentário assim, ó, Deus acredita em mim. Ele acredita em você. Sabe por quê? Porque olha o tanto de coisas que. Olha o ponto de convergência para que tantas coisas aconteçam em prol de te abençoar. A palavra não diz que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? Ó, o Jorge está colocando aqui, o conhecimento desperta, mas a sabedoria transforma. Eu vou te dizer mais. Vou falar para vocês três coisas aqui, ó, importantíssimas. Não estou aqui hoje nessa manhã para dar informação para vocês. Estou voltando aqui no 459, depois de alguns meses, né? O Rocha estava fazendo aí até ontem, e hoje eu estou aqui com vocês. Está sendo uma experiência incrível. Muitas pessoas que eu estou conhecendo agora, né? Tendo aqui. E o que acontece? A informação,
ela muda o seu estado emocional. E é por isso que quando você vê uma informação, seja no telejornal, seja na internet, seja em qualquer lugar, quando você vê uma informação, ela desperta, na verdade, ela muda o seu estado emocional. É por isso que quando você tem uma informação negativa, uma informação ruim, quando você vê uma notícia ruim, aquilo mexe com o seu estado emocional, não é verdade? A informação altera o seu estado emocional. Seja uma informação boa também, uma notícia boa, aquilo mexe com você. Não quer dizer que necessariamente aquilo fixa na sua cabeça, mas muda o seu estado. O conhecimento desperta, o conhecimento inspira, o conhecimento é importante. O povo perece por falta de conhecimento. Errais, diz a palavra, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas tem uma coisa que é mais poderosa do que o conhecimento, do que a informação. Sabedoria. A sabedoria, ela transforma. Então, quero que você escreva aí assim, ó. A informação muda meu estado emocional. O conhecimento desperta, mas a informação transforma. Mas a sabedoria transforma. A informação muda meu estado. O conhecimento desperta, mas a sabedoria transforma. Informação, conhecimento, sabedoria. Você está aqui nessa manhã não para pegar informação. Está aqui nessa manhã para acionar e para acessar a sabedoria. Então, coloca no comentário, eu acesso a sabedoria. Eu acesso a sabedoria. E acessar a sabedoria é aquilo que há de mais importante. Dê tudo. Entregue sua vida pela sabedoria. Tem pessoas que vivem de informação dos outros. Pega informação dos outros, ou então vive caçando informação. Sabe uma tarefa poderosa, uma atividade, uma experiência poderosa para você ser mais produtivo? Para de ficar caçando informação. Chegam para nós todos os dias, não sei se você sabe, 35 mil mensagens. Você sabia disso? O dia que eu vi esse negócio, foi isso é assustador. É mais uma informação assustadora. Tanto que é verdade que muda o seu estado emocional, que quando eu vi essa informação, eu fiquei, uau, meu Deus, o que é isso? Não quer dizer que isso mudou minha vida, porque o que transforma é a sabedoria. Mas o fato é que chega para nós todos os dias. Já parou para pensar o tanto de coisas que passam pelos seus olhos? 35 mil informações. E você fala 16 mil palavras por dia. Impressionante. Dá para escrever enciclopédias durante um ano. Não é verdade? Agora, não quer dizer que essas informações mudam a sua vida. O conhecimento que você adquire, ele tem o poder de te despertar. E é por isso que o conhecimento inspira, mas é a ação que transforma. Agora, o que leva você à ação? É a sabedoria. O que leva você a agir é a sabedoria. As pessoas pensam que força de vontade é o suficiente para crescer, para prosperar, para governar, para transbordar, para frutificar, para servir. Não, não. Você precisa de clareza. Força de vontade tem prazo de validade. Força de vontade é importante, é um impulso inicial. Mas se você não tiver orientação e ação massiva, você não sai do lugar. Anota essas três coisas aí, por favor. Eu gosto dessa tríade, né? Quem já me ouve aqui há muito tempo sabe. Eu gosto da tríade. O que é essa tríade? A tríade da transformação. O que é essa tríade, Mateus? O 3 é um ciclo completo no tempo. Você sabe o significado dos números, né? O 3, ele significa um ciclo completo. O 3 é um número também de perfeição. Completude. 3 é a completude de um ciclo. Jesus orou 3 vezes. Nós somos um ser triuno. Deus é um ser triuno. Então, tudo que é um ciclo completo é 3. Agora, escuta. Clareza, orientação e ação massiva. A informação pode trazer até um tipo de clareza. O conhecimento, ele orienta. E a sabedoria te leva à ação. Entendeu? Entendeu? 3 é um ciclo completo. 1 é o número de Deus. 2 é o número do Filho. 3 é o número do Espírito. 4 é a criação. 5 é a responsabilidade. 6 é o número do homem. 7 é a perfeição e a plenitude no tempo. 8 é o recomeço.
9 é a ingratidão. 10 é o teste, é a prova. 12 é a eternidade. Anotou aí? Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia que nós celebramos a Páscoa. E eu falei para vocês aqui que a Páscoa é o cruzamento de uma nova fronteira. Lá no tempo que o povo estava escravo no Egito, você vai se lembrar da história, 430 anos. Deus chega para Moisés, chama ele no meio do deserto. O 11 não tem significado, tá bom? Vou repetir para vocês daqui a pouco. O 11 não tem significado na palavra. O povo estava escravo no Egito depois de 430 anos. Deus havia feito uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó. Deus chamou Abraão, fez uma aliança com ele. Deus ratificou essa promessa para Isaac, seu filho, o herdeiro. Depois Deus confirmou essa promessa para Jacó. Jacó desceu com 70 pessoas lá para o Egito, em busca do seu filho José, que já estava lá, que havia se tornado o governador do Egito. E aí, Deus, depois de 430 anos, ele aparece para Moisés. A vida de Moisés, que tem tudo a ver com Moisés, o que aconteceu lá no Egito. O Egito aponta para o mundo, o Egito aponta para a nossa vida na escravidão. Eu vou te falar uma coisa, Deus não chamou você para a escravidão. Você foi chamado para a abundância. Tudo que não é abundante na sua vida é disfuncional. Você foi chamado para a abundância. Você foi chamado para o governo. Coloca no comentário aí, eu fui chamado para o governo. Então, depois de 430 anos, aquele povo que estava lá no Egito, escravo, Deus chama Moisés. Moisés foi um cara que ele foi treinado no palácio do faraó. Moisés certamente seria um próximo faraó, então seria um ministro do faraó, uma pessoa muito importante. 40 anos treinado no palácio do faraó. E quando Moisés tinha 40 anos de idade, ele foi tirado das águas. Você vai se lembrar da história, ele foi tirado das águas. O cara foi tirado das águas para tirar um povo da escravidão. Que coisa, né? Olha como que os seus bloqueios, eles têm intimidade de fato com o seu propósito. As suas travas, problemas, rusgas na vida têm intimidade com o seu chamado. Que coisa, hein? Na área que o cara teve treta, ele foi usado por Deus para libertar um povo. Olha Moisés. Você quer fazer um resumo da vida de Moisés? Tirado do rio para tirar o povo da escravidão. Eu não sei qual é a sua história, mas eu posso te dizer algo. O que Deus faz na sua vida, Ele fará através dela. Nada vai acontecer através de você sem antes acontecer em você. Uau! Tudo que Deus faz na sua vida precede o que Ele fará através dela. O cara foi tirado das águas. É o significado do nome dele. Tirado das águas. Um dia a filha do faraó estava passeando pelo rio e viu um cesto. E nesse cesto tinha um bebê. Ela pegou o bebê e decidiu, vou criar esse menino. Cadê a mãe? Chama a mãe para ela poder amamentar. Chamaram a mãe de Moisés, Joquebede. E ela alimentou o menino. E o menino foi criado no palácio do faraó. Mas é porque Deus já tinha um propósito. Posso te contar uma coisa? Quando você chegou nessa terra, seu propósito já estava definido. E é por isso que o inimigo, de todas as formas, as circunstâncias da vida vão tentar te parar. Eu vou te falar, o tamanho dos gigantes que você enfrenta tem a ver com o tamanho do propósito que você vai cumprir. Eita, deixa eu contar uma coisa. O tamanho dos Golias que aparecem na sua vida são proporcionais ao tamanho do propósito que você vai cumprir. A escassez, você foi chamado para libertar um povo da pobreza. Bloqueio de aprendizado, dificuldade com o aprendizado, você foi chamado para trazer luz e sabedoria, para destravar uma geração. Você pode, todo tipo de coisa que você pensar que possa buscar travar você, é porque o inimigo sentiu a essência da sua grandeza. Mateus, define para mim o que é um bloqueio. Tudo aquilo que aparece para travar a sua vida, para impedir você de ir para o confronto, para preservar você. E vou dizer mais, é o inimigo que sentiu o cheiro do seu propósito, sentiu o cheiro do seu chamado, sentiu a essência do seu chamado, percebeu a essência do seu chamado. Pois bem, Moisés é tirado do rio,
criado aos pés, criado lá no palácio do faraó, 40 anos. 40. O 40 é o número de teste, o número de prova. Sabia disso? Número de teste, número de prova. É o número também da plenitude de um homem. E aí, Moisés sai, aos 40 anos de idade. Ele vai ver o seu povo. E ele vê que tem um egípcio sendo massacrado. Um hebreu sendo massacrado por um egípcio. Ele mata o egípcio e foge. Fica 40 anos no deserto. 40 anos. 40 anos no deserto, sendo trabalhado por Deus. O que aconteceu? No final dos 40 anos, Moisés estava já com 80 anos de idade. Deus chama ele no meio de uma sarça. No meio de uma sarça. Moisés, Moisés. Ele sobe lá no Monte Horebe, no Monte de Deus. Deus fala para ele, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Porque a presença estava ali. Moisés vê um arbusto, uma sarça pegando fogo. Aquela sarça era um capim seco, um arbusto, pegando fogo. Uma visão extraordinária, uma teofania. O que é isso, Mateus? Uma manifestação do próprio Jesus no Velho Testamento. Pegando fogo. Moisés aproxima e fala, eu quero ver o que está acontecendo lá. E aí Deus aparece para ele. Deus fala com ele. Moisés, Moisés, você vai libertar o povo. Agora você está pronto. Interessante, né? Que lá atrás ele se sentia muito pronto. Moisés se sentia muito capaz de fazer na própria força dele. Mas agora, depois de 40 anos de teste, de trabalhar de Deus no caráter dele, ele se sente incapaz. Não sabia nem falar. Agora, como que pode um cara que estudou nas melhores faculdades do tempo, Harvard, Cambridge, Oxford, como é que um cara que esteve nesses lugares, na época, não sabe falar? Você vê o que acontece com alguém que Deus trabalha e trata do ego, né? O cara não se sentia nem capaz de falar, tantos anos calado, fugindo no deserto. Deus chama ele. É você que vai libertar o povo. Hoje é dia de você atender o chamado de Deus, de libertar um povo. Dia da Páscoa é dia de você se lembrar que você tem um chamado. Hoje eu vim aqui lembrar você que você tem um chamado. Desiste não. Não volta atrás não em nada que ele te falou. Por favor, não faça isso. Escuta uma coisa aqui. Não prive o mundo daquilo que Deus entregou para você. Não prive o mundo daquilo que o Criador colocou nas suas mãos. Não deixe nada de parar. Tem gente aqui agora, de repente, que está com o seu coração apertado. Escuta uma coisa. Não desista. Bora dar hoje sim? Só hoje? Hoje sim. Hoje sim, hoje sim, hoje sim. Hoje você não vai desistir. Hoje, mais uma vez, você não vai desistir. E aí, o que acontece? Deus fala para ele, você vai libertar o povo, vai trazer seu irmão e vai te ajudar, vai te servir, ele vai ser o seu porta-voz. E Moisés vai, se apresenta para o povo. O faraó barra a saída do povo. Aquela sarça que estava pegando fogo é a própria vida do Moisés. O fogo era Deus, a sarça, o arbusto, era o próprio Moisés. Que coisa, hein? Quando Deus te chama, quando ele fala com você, a gente fica pensando assim, como que pode? Eu não tenho força, não tenho capacidade. Você sabe de uma coisa? Eu não conheço ninguém que tenha respondido a um chamado que seja capaz demais. Aliás, é um tipo de gente que você pode esquecer, Deus não vai usar. Primeiro, Deus não usa gente que é muito capaz. Toda visão e todo sonho que Deus dá vai depender dele para ser realizado. Segundo, Deus não usa gente à toa e Deus também não conta e não usa gente que não tem nada para entregar. Moisés tinha algo para entregar. Sabe o quê? Reputação. Tem gente que fala, não tem nada para entregar. Eu vou te falar. Se você acha que não tem nada para entregar, já começa crucificando a sua reputação. Necessidade de aprovação, necessidade de bajulação, necessidade de reconhecimento, de aplausos. Tem gente que só se move se tiver elogio. Tem gente que só se move se tiver o empurrão dos homens. Tem gente que só se move se tiver um parabéns, uma motivação natural, uma motivação humana. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés naquela sarça? Ele estava dizendo o seguinte, Moisés, eu sou esse fogo e você é o capim seco. Deixa só eu queimar em você. Alguém colocou aqui assim sobre energia. Deixa eu te contar uma coisa. Tudo é energia.
Energia você não destrói nem constrói, energia você transforma. Escreve isso aí no comentário. Energia não se constrói nem se destrói. Você não cria e nem acaba com a energia. A energia não acaba. A força motriz da criação do universo. Energia você transforma. Mateus, o meu ambiente é uma energia muito ruim. Transforma isso em seu favor. Transforma todo o desconforto em desempenho. Bota para quebrar. Vai para cima. Meu ambiente não me apoia. Transforma seu ambiente. Você é o ambiente. Você é o termostato. Você não é termômetro. Você é o termostato. Eu é que defino a temperatura desse ambiente. Eu é que defino se esse ambiente vai ser favorável ou não. Vou te contar uma coisa. Se o seu ambiente não é favorável, lembra que aquele que te favoreceu habita em você. Mateus, meu ambiente é terrível. Escuta uma coisa. O ambiente é você que define. O ambiente é definido por aquele que mora em você, que habita em você. Tá me ouvindo? Ah, o ambiente da minha empresa, da minha casa, da minha família. Meu ambiente é terrível. Para de ficar dando desculpa e reclamando. O ambiente é você que define. Você é o termostato. Coloca aí, eu sou um termostato. É você que define a temperatura do seu ambiente. Eu estou falando aqui para um batalhão de pessoas que botam pressão no sol, botam pressão nas coisas. Estou falando aqui para um batalhão de pessoas que definem as atmosferas que vivem. Estou falando aqui para um batalhão de pessoas que definem o nível da atmosfera que vão viver. Vocês são engravidadores de atmosfera. Vocês são alteradores de atmosfera. Vocês são mudadores e transformadores de atmosfera. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, eu sou o fogo. Escuta uma coisa. Ou, você é a sarça. Você é o capim seco, você é o arbusto. Aparentemente não tem nada de excepcional em você. Mas o fogo que queima em você, sim. Esse fogo que queima em você faz o inferno virar sorvete. Sabia disso? Esse fogo que queima em você faz o inferno virar sorvete. O inferno é gelo. Perto desse fogo que queima em você, então nada pode te destruir. Aí vai Moisés libertar o povo. Chega lá, ele se apresenta. E aí, ele pergunta para Deus antes assim: Deus, não, pera aí um pouquinho. O que eu vou falar para esse povo lá, hein? Quem é que apareceu para mim? Sabe o que Deus disse? Você não tem que falar nada a seu respeito, só fala que eu sou apareceu para você. Uau! Pera aí um pouquinho. Eu tenho que chegar e apresentar minhas credenciais de libertador. Eu tenho que chegar e apresentar o meu chamado. Tem gente que fica preocupado com o método. O meu método. Fica preocupado com a minha capacidade, a minha eloquência, o meu currículo. Posso te contar uma coisa? Sua identidade é infinitamente maior do que o seu currículo. Seu currículo é importante? Beleza. Tá tudo certo, tá tudo bem. Mas Deus não conta com o seu currículo para te usar. Ele conta com a sua identidade. Deu para acessar essa parada aí agora ou não? Deus não conta com o seu currículo. Ele conta com a sua identidade. Quando você levanta da sua cama, você não ativa seu currículo. Eu vou ativar meu currículo aqui agora. Eu sou isso, 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 isso. Não. O inferno não respeita currículo. O inferno respeita gente posicionada na sua identidade. Dá para soltar um putz aí nesse comentário ou não? Ele conta com a sua identidade, não é com o seu currículo. Você pode ter 1 milhão de coisas no seu currículo, tá tudo bem, graças a Deus que você tem. Se não tiver também, ó, se dane. Ele conta com a sua identidade. Moisés estava preocupado. Você sabe por quê? Porque a sua identidade está vinculada a quem ele é na sua vida. Aí Moisés falou assim: Deus, mas eu vou falar para esse povo. O que eu vou falar para esse povo? Moisés estava preocupado. O que eu falo? É o que acontece com muita gente. O que eu falo para esse povo sobre mim? Como é que eu transbordo? Como é que eu enriqueço as pessoas? Como é que eu falo? Tem muita gente preocupada com a boca fechada enquanto tem muita gente morrendo, porque está preocupado com o que vai falar a respeito de si. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Posso falar para vocês de verdade? É tudo sobre a mensagem. É sobre a mensagem. O que essa mensagem fez na sua vida? Só fala disso. O que essa mensagem fala? O que essa mensagem fez na sua vida? Hã? O que essa mensagem fez na sua vida?
só fala dela, só fala da mensagem, só fala o que que essa mensagem fez na sua vida. E aí, o cara vai. E aí? Ele vai pro povo, vai pro faraó. Deus fala para Moisés assim: Moisés, fala que o eu sou apareceu para você. Eu sou? Sim, eu sou. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. É interessante porque, escuta, o Deus de Abraão é o pai. O Deus de Isaac aponta para o filho. E o Deus de Jacó é o espírito. Ou seja, a trindade apareceu para você. O Deus pleno, a completude apareceu para você. O Supremo, o Todo-Poderoso apareceu para você. Moisés fala que o eu sou, o El Shaddai. El Shaddai. O que é El Shaddai? O mais que suficiente apareceu para você. Só fala isso, só fala que o eu sou apareceu para você. Nossa, é fantástico, porque lá, quando Jesus foi ser preso, os soldados chegaram e disseram assim: cadê ele? Cadê o tal do rei dos judeus? Cadê? Cadê o Galileu? Cadê? Foram prendê-lo. Judas havia entregado Jesus por 30 moedas de prata. E os soldados romanos chegaram, ele estava saindo do Getsemane. Jesus estava saindo do Getsemane. E aí, eles perguntam: cadê? Cadê ele? E ele fala assim, ó: eu sou. Lá em João está em maiúsculo. Eu sou, maiúsculo. Letras garrafais. Eu sou. Quando ele fala eu sou, os soldados caem para trás. Quando ele falou assim, eu sou, os soldados caíram. Levantaram, assim, aterrados. Quem é, quem é, quem é? Ele falou assim, eu sou, caíram de novo. Agora você imagina, ele só falou eu sou. E se ele dissesse assim, ó, morram todos? Não sobraria ninguém. Meu Deus, o poder do nome. Hoje é dia de você se lembrar do poder do nome que você carrega. O eu sou. Muitas pessoas vão te questionar quem é que apareceu para você. Quem você acha que é? Você quer aparecer? Quem você pensa que é para falar essas coisas? O que você acha que você pode, que você tem? Você acha que você é melhor do que os outros? Eu sou. Quem que falou com você? Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. Deus não te dá itens. Deus não te dá acessórios. Ele dá a presença. Ele coloca o nome dele em você. Está precisando de quê hoje? Direção, Mateus. Ele é a direção. Ele é o caminho. Paz. O nome dele é o príncipe da paz. Alegria. A alegria dele é sua força. Eu preciso fluir, diz a palavra. Aquele que crê em mim, como diz as escrituras. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Preciso de sabedoria. Ele é o alvo verdadeiro. Eu preciso de descanso. Ele fez o homem no sexto dia, descansou no sétimo, desfrutou. Você é o próprio desfrute dele. Deixa eu falar uma coisa. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então não há nada que você precise que ele não seja todo suficiente para você. Ah, eu preciso de restauração. Ele é o restaurador. Eu preciso de libertação. Ele é o libertador. Eu preciso de um sinal, uma resposta. Ele é a resposta. Deus não nos dá itens. Ele nos dá ele mesmo. Ele nos dá um indivíduo inquestionável, irrefutável, incomparável. Deus não nos dá argumentos, tá bom? Ele nos dá o seu filho. Aí Moisés vai libertar o povo. Daquela história toda. Para chegar onde eu quero chegar com vocês aqui. O que acontece? O faraó resiste e Deus começa a meter uma praga atrás da outra. Praga. Rãs, piolhos, moscas e morte. E muita coisa começou a acontecer. O rio que transforma em sangue. Gafanhotos. E assim Deus assola a terra do Egito. Para o coração do faraó endurecer cada vez mais. Na 10ª praga, Deus anuncia: sacrifica um cordeiro e passe o sangue nas vergas das portas. Era a passagem, pechar. E aí o anjo da morte viria e passaria por toda a terra do Egito. Era a última praga. E Deus mandou: passa o sangue na porta. Toda casa que não tivesse com sangue na porta sofreria morte.
o anjo da morte passaria, o juiz de Deus passaria pela terra do Egito e traria morte. Mas na casa dos hebreus, na casa do povo de Israel, tinha o sangue na porta. As vergas das portas, os portais, os umbrais das portas. Aquelas pragas, sim, correspondiam aos deuses egípcios. Deus estava simplesmente aniquilando toda a força natural daquela nação que estava escravizando o povo de Deus durante 430 anos. O faraó resistiu. O faraó endureceu o coração. E Deus disse, eu vou glorificar o meu nome através desse faraó. E aí, o sangue passa. Eles passam o sangue, celebram os pães ázimos, celebram a Páscoa. Eles comem do cordeiro, com ervas amargas, e comem do pão. Tudo apontava para alguém, para Cristo. E aí o que acontece? À meia-noite veio o anjo da morte, passou pelas casas. Mas aonde tinha o sangue, o anjo da morte não entrou. E o povo sai do Egito, liberto. Do primogênito do faraó aos primogênitos do gado, tudo é assolado. Mas na casa do povo de Deus, do povo de Israel, que tinha o sangue nas vergas das portas, não aconteceu nada. E ali Deus estabelece então a Páscoa. E ele sai ali a partir daquele momento, a partir daquele instante, nós temos uma nova fronteira sendo cruzada. O povo sai do Egito. Páscoa aponta para a libertação. Saída. Passar sobre. Esse passar sobre é exatamente aquilo que acontece na Páscoa. E aí, eles são tirados do Egito, são libertos. Vão passar agora pelo Mar Vermelho. Vão cruzar o Mar Vermelho, vão entrar no deserto e depois vão para a terra de Canaã. Qual é o significado disso? Quando eles passaram o sangue, aquele sangue veio de um cordeiro. O cordeiro foi morto. A Páscoa aponta para esse cordeiro que foi morto. E aquilo ali era um significado espiritual daquilo que lá na frente aconteceria. E você pode observar. De Gênesis a Apocalipse, a história é sobre a Páscoa, é sobre um cordeiro. A história é sobre um cordeiro que se entregou, que morreu no nosso lugar, ressuscitou. Lá quando o homem cai, lá no Éden, quando o homem cai, o que acontece? Deus mesmo, ele mata um cordeiro, porque Adão e Eva foram cobertos pelas peles de um animal que Deus matou lá no Éden. Está lá, Gênesis capítulo 3. Que animal era esse? Era um cordeiro. Quando Deus chamou Abraão e falou para ele assim, Abraão, Deus tinha uma aliança com Abraão. O que acontece? Deus tinha uma aliança com Abraão. Abraão era um homem de aliança. Deus um dia falou para ele assim, Abraão, sobe lá nas colinas do Monte Moriá, aquele mesmo monte lá em Jerusalém, onde está aquela cúpula dourada, o monte do templo. Deus disse assim, Abraão, sobe, me entrega o seu único filho. Deus precisava de Isaac sacrificado? Não. Mas precisava de um homem de aliança. Deus não precisava do sangue de Isaac, mas precisava do coração de Abraão. Isaac certamente havia se tornado muito grande no coração de Abraão. E se Abraão não se desprendesse do seu único filho, escuta isso aqui, gente. Se Abraão não se desprendesse do seu único filho, Deus também ficaria retido de entregar o seu. Escuta isso aqui é forte. Na aliança, Abraão sabia muito bem, eu não posso negar o meu filho. Porque se eu negar, eu posso ser morto. A aliança era uma coisa muito séria. No nosso tempo, infelizmente, as pessoas não têm aliança. As pessoas não valorizam a aliança. Naqueles tempos, não. Naqueles tempos, a aliança era uma coisa muito séria. Nós, que somos um povo da aliança, nós conhecemos o Deus da aliança, para nós a aliança é uma coisa muito séria, mas para muitas pessoas é uma coisa banalizada. E aí, Abraão sobe com o menino, pega o seu único filho, Isaac, no caso, o filho da promessa, porque Abraão tinha outro filho que era Ismael, mas era em Isaac que seria chamada a sua descendência. A promessa era para Isaac. A promessa da redenção era para Isaac. E aí Abraão pega o seu filho, pega o seu servo, reúne tudo, começa a subir o monte.
Eles estão indo subir para sacrificar Isaac. E aí, Isaac olha para o lado e fala assim: pai, tem alguma coisa errada. O que foi, meu filho? Então, estou vendo aqui que tem lenha, estou vendo que tem um cutelo para sacrificar. Mas, olha a pergunta: cadê o cordeiro? Olha a pergunta: meu Deus, cadê o cordeiro? A pergunta: cadê o cordeiro? Interessante. Quando o homem caiu, o que Deus perguntou? Adão, onde é que você estava? Olha as perguntas da Bíblia. Observa as perguntas que tem na palavra. E você vai encontrar as respostas para a sua vida. Pai, cadê o cordeiro? Penso que o coração de Abraão começou a bater forte. O cardio dele aumentou assim de forma assustadora. Tum, 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 tum. Aí ele solta um brado, que para mim é um dos brados mais incríveis que tem na palavra. Abraão fala assim, ó. Eu penso que naquela hora, gente, vem cá. Eu penso que naquela hora, os anjos, eles estavam assim, ó. Porque na terra havia um homem que tinha uma aliança. E era o ponto de legalidade de Deus agir na terra. Você sabe que para Deus agir na terra, ele é Deus, ele é soberano, ele pode agir. Mas eu e você, presta atenção, eu e você somos os agentes que tornam a ação de Deus legal na terra. Isso aqui é muito forte que eu estou te falando. Isso aqui é muito forte. Eu e você somos os agentes legalizados para a ação de Deus na terra. Deus vai agir na terra como ele quer e a hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. Mas eu vou te contar, ele sempre vai contar com seus agentes. Você é um agente do reino. Sempre Deus fez assim. Deus não é invasor. Deus não é invasor. E ele sabe muito bem que a terra foi entregue nas mãos do diabo. E é por isso que para agir na terra, Deus precisa de uma legalidade. E é por isso que ele faz aliança com os homens. Você na terra é o ponto de legalidade do céu para agir aqui. E Deus tinha um homem na terra. Deus tinha um homem na terra. Abraão. Que naquele momento já era Abraão, o pai de multidões. Já era Abraão. Não. Eu penso que naquela hora os anjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, eles estavam ali, porque eles rodeiam o trono de Deus. Eles estavam ali naquele momento esperando, aguardando. Deixa eu ver o que esse cara vai responder. O que Abraão fala? O Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Tá tudo aqui para o sacrifício. Cadê o cordeiro? Abraão fala assim: Deus proverá para si o cordeiro. Para si. Porque o cordeiro era para satisfazer a própria exigência de Deus em relação ao pecado. O cordeiro não era para o diabo. O cordeiro era para Deus e por nós. Dá para você escrever isso aí? O cordeiro era para Deus e por nós. E aí, aquele brado, eu penso que naquele momento os portais celestiais se abriram. Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. Naquela hora, acredito que os anjos e o próprio Jesus que estava ali na eternidade, o próprio Senhor estava ali e na Trindade, na comunhão da Trindade, naquela hora, o Pai olha para o Filho e diz: você vai descer na terra. Você vai descer para a terra. Porque tem um homem lá que crê. Tem um homem lá que é um agente. Ele já abriu o portal para agir na terra, para agirmos na terra. Quando Abraão fala assim, Deus proverá para si o cordeiro, Paulo diz em Romanos que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Porque o poder do cordeiro, do cordeiro é o poder da ressurreição. Eles vão. Deus conduz Abraão, ele conduz Isaac, coloca ele em cima do altar para sacrificar. Ele vai sacrificar. Aí Deus diz: Abraão, não precisa. O anjo desce e fala: Abraão, não. Não, não precisa.
Abraão já tinha soltado Isaac do seu coração. Não precisava entregar. Vou te contar uma coisa aqui muito forte. Tudo aquilo que você desprende do coração, desprende do seu coração, vai ser plenamente seu. O que você segura com o seu coração, você não terá, nem nas suas mãos. É muito forte, né? A entrega de Isaac era um desprendimento, que Deus só pode usar gente desprendida. Deus não pode usar gente apegada. Deus só pode usar gente desprendida. Tudo que você solta no seu coração, você pode ter. O que você retém, você perde. Abraão entrega. Deus diz, não precisa. Agora eu sei que você teme a Deus. Seu coração é meu. E aí, naquela hora que Abraão fala assim, ó, Deus proverá para si o cordeiro. Deus diz assim, ó, se você sendo homem, com quem eu tenho uma aliança, o meu agente, a minha legalidade para agir na terra, e eu falei para você, Abraão, que é por meio de você que todas as famílias da terra seriam benditas, se você não negou o seu único filho, então eu também não vou negar o meu. Naquele momento estava chancelado que Jesus viria por meio da descendência de Abraão. Porque o homem da aliança não negou o seu filho, Isaac. Deus, o Deus da aliança, também não negaria o seu. Ele mesmo viria até nós. Quando eu falo para vocês que tudo aquilo que nós desprendemos do nosso coração, significa que não há nada entre eu e o Senhor. Nosso grande problema, gente, não é que nós não acreditamos, é que nós nos prendemos demais. Deus manda você sair do lugar. Você sai, mas quer levar o lugar com você, não se desfaz. Por que o povo atravessou o Mar Vermelho e o Egito ficou para trás? Não tinha volta. Toda fronteira que Deus nos manda cruzar é para não ter volta mesmo. É para não ter volta. Toda fronteira que Deus nos manda cruzar é para não ter volta. Meu Deus, desprenda-se. Quando tudo do teu coração for dele, tudo que você quer nas suas mãos virá até você. Jim Elliot disse certa vez o seguinte, escute essa frase aqui. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que jamais poderá perder. Vou falar de novo. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que jamais poderá perder. O que Abraão fez, entregou. Você vai perceber que em toda a palavra há um cordeiro. Há um cordeiro. No Éden, quando há a queda, o cordeiro aparece. E aí, nesse momento aqui agora de Abraão, no momento da aliança de Deus com Abraão, sabe o que acontece? Escute isso aqui. No momento que o anjo diz, não, Abraão, não precisa. Eu sei agora que você teme a Deus. Temer é adorar, certo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Provérbios. Abraão soltou no coração Isaac. Deus diz, agora ele é seu. Olha que coisa, como é que Deus faz essas coisas, né? Aquilo que você solta, Deus te dá. Esse é o paradoxo do reino. Tudo que você se desprende é seu. Tudo que você segura, você já perdeu. Ah, meu Deus do céu. Que coisa, hein? É porque quando você quer segurar, você não descansa. Quando você entrega, você desfruta. Você tem satisfação, porque você confia plenamente nele. Solta essa coisa que você está aí prendendo hoje. De repente, essa palavra aqui é para algumas pessoas hoje que estão assim muito escravas de uma situação. Solta isso e entrega para o Senhor. Entrega e descansa. Tem duas coisas que você não faz ao mesmo tempo. Você não consegue preocupar e confiar ao mesmo tempo. Ou você se preocupa ou você confia. Se você confia, você não se preocupa. Se você preocupa é porque você não está confiando. Exemplo de segurar. Vou te contar uma coisa. Deus já te falou, esse lugar não é para você mais. E você está apegado. Ah, porque é minha família. Ah, porque é o meu emprego. Ah, porque é a minha profissão. Ah, porque
é o meu currículo, porque é o meu dinheiro. Você pode estar preso, às vezes, numa mágoa, num ressentimento, você pode estar preso num vício, você pode estar preso num comportamento, você pode estar preso num relacionamento que não é mais, não vem nem falar de casamento, que não cabe casamento aqui. Casamento você vai até o fim. Pode ser um relacionamento que não dá certo mais, você já fez de tudo, já buscou de tudo, mas o negócio não flui. É a sua preocupação, é a sua ansiedade, que nem são suas, na verdade. É a sua, sabe, falta de perdão. Tem tanta coisa que a gente segura às vezes. É um prejuízo que você teve com alguém, você não consegue soltar isso, alimenta todo dia. Escuta uma coisa aqui. Para de alimentar aquilo que você quer que morra. Pare de dar vida. Pare de dar vida àquilo que Deus já matou. Tá me ouvindo? Pare de dar vida àquilo que Deus já matou. O grande problema da vida de pessoas que não avançam é porque eles fazem desse jeito. Deus já disse, acabou, passou. Quando Deus disser para você assim, ó, já era, passou, não fica alimentando, não. Não coloque seus olhos naquilo que você não quer vivo dentro de você. Tem muita coisa que você fica alimentando e destruindo o seu coração porque você não tira os olhos. Tire os olhos daquilo que você não quer vivo dentro de você. Em toda história, o cordeiro vai aparecer. E lá, no caso de Abraão, sabe o que acontece? Abraão entregou Isaac. Deus devolveu Isaac para Abraão. Olha que coisa. Tudo que você se desprende, Deus te devolve. Deus te dá. Vou te contar um exemplo aqui. Eu estava me relacionando com a Daniela, que é a minha esposa, né? Somos casados há 18 anos. Lá no começo do nosso relacionamento, vou te contar isso aqui. Lá no começo do nosso relacionamento, nós tínhamos um relacionamento assim muito, sabe, muito perigoso. A gente tinha um namoro, né, santo, um namoro assim, voltado para Deus. Nós não queríamos, né, antecipar nenhuma etapa. Você sabe o que eu estou falando. E aí, mas só que estava assim, estava difícil. Estava difícil. Muita paixão, aquela coisa mesmo, e estava nos prejudicando. Estava machucando as nossas emoções, tanto as minhas quanto as dela, as dela. E aí eu me lembro que nós tomamos uma decisão. Eu me lembro que eu fiz algo. Eu peguei a Daniela uma vez, a gente estava num evento, peguei na mão dela, levei lá na frente e falei assim, Senhor, essa mulher pertence ao Senhor. Eu quero entregar esse relacionamento aqui. Se for da sua vontade, eu vou me casar com ela daqui a 1 ano. Se não for, eu quero esquecer isso. Eu quero entregar. Eu peguei ela, peguei no braço dela e levei lá na frente. E falei assim, ó, estava numa reunião uma vez, num clube, num lugar que estava tendo um evento. Peguei no braço dela e falei assim, ó, eu entrego essa mulher, essa moça, que eu sou apaixonado nela, eu entrego nas suas mãos. Se essa mulher for para ser minha, daqui a 1 ano nós vamos nos casar. Se não, eu vou esquecer esse negócio. Quando eu entreguei, e não estava fácil, na verdade, nós desfizemos o namoro. Nós desfizemos o namoro e começamos um outro tipo de relacionamento. Olha que coisa. Não era fácil de jeito nenhum. Estava apaixonado. E ela também. Entreguei. Quando eu entreguei, a gente começou um novo tipo de relacionamento. Em 1 ano nos casamos. A transição que eu fiz há 2 anos, mais ou menos 3 anos e meio atrás, eu tive que entregar. Toda entrega custa. Mas toda entrega vai te levar para a sua próxima fase. Eu vou te falar, Deus só te vê na próxima fase. Toda entrega vai custar. Mas eu vou te falar, a vida no reino é mais sobre o que nós entregamos do que propriamente sobre o que nós adquirimos. Vou te contar a história de pessoas bem-sucedidas e prósperas e livres. Elas vão te contar muito mais histórias do que elas deixaram do que propriamente do que elas conquistaram. Pessoas rasas, frívolas, medíocres, veem conquistas. Pessoas nobres veem as renúncias que foram feitas. Mateus, mas e as conquistas? Quer saber de uma coisa? Convivendo e andando e sendo uma pessoa abençoada, próspera, bem-sucedida, você não lembra. Você não tem tempo para ficar lembrando, o que eu tenho, o que eu... Não, não, para. Pessoas grandes sempre vão ter histórias de renúncias, de entregas. A nossa história com Deus é uma história de renúncias, é uma história de entregas.
Quando Abraão entrega Isaac, Deus devolve. Abraão olha para o lado. Olha o que acontece. Abraão olha para o lado. Tem um carneiro preso nos arbustos. Preso pelos chifres. Uau! Gente, a Bíblia é um livro de imaginação. Não tem lógica uma coisa dessas. Que coisa fantástica. Do lado, Abraão olha, tem um carneiro preso pelos chifres. Sabe o que era aquilo? Era o cordeiro. E preso pelos chifres. Lembra você alguma coisa? O que isso aqui te lembra? Lembra o cordeiro, lá na cruz, com a coroa de espinhos na cabeça. Não. Estava ali a imagem. Estava ali a imagem para Abraão. O carneiro preso pelos chifres. O que era isso? O que estava prendendo os chifres do carneiro era uma coroa de espinhos. Lá na cruz do Calvário. Jesus foi preso também, pregado. Na cabeça dele colocaram uma coroa de espinhos. Agora, sabe por quê? Espinhos. Porque quando o homem caiu, a terra começou a produzir cardos e abrolhos, espinhos. E espinho fala, sabe de quê? Maldição. Na cabeça dele, que era para ser uma coroa de glória, eles colocaram uma coroa de espinhos. Ou seja, sobre ele veio uma coroa de maldição. Os espinhos apontam para a maldição. Agora, outra coisa também muito forte. Por que foi na cabeça? Porque isso aqui tem a ver com a nossa mente. A nossa vida está aqui, ó. Nossa mentalidade. Hoje eu quero que você, hoje é Páscoa, hoje é dia de você se lembrar que ele, antes de ser coroado como o Rei da Glória, ele foi coroado como a coroa de espinhos. Ele se fez maldito para que você fosse bendito. Ele se fez servo para que você fosse rei. Ele se fez escravo para que você fosse livre. Ele se fez maldição para que você fosse abençoado. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Ele se esvaziou para que você fosse cheio. Ele, como Deus, pegou nas mãos de Deus. Como o homem pegou nas nossas mãos e ele mesmo fez a paz. Ele mesmo fez a reconciliação. Antes de uma coroa de glória, veio uma coroa de espinhos, de vergonha. Não é religião, isso é estilo de vida, isso é relacionamento, isso é intimidade. Quero convidar você hoje a olhar. Um dia João Batista olhou para ele e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus um dia, a vida de Jesus foi uma vida de cruz. O estilo de vida de Jesus foi o estilo de vida de cruz. A cruz não foi um evento, foi o estilo de vida, a renúncia. Você quer um casamento bem-sucedido? Coloca a cruz lá. Você quer uma vida bem-sucedida com as pessoas? Coloca a cruz lá. Não faça nada sem a cruz. Não faça nada sem a Páscoa. Não faça nada sem o sacrifício. Não faça nada sem o sangue. Não faça nada que não passe pelo poder da ressurreição. Ele foi julgado. Ele passou por toda a avaliação do Sinédrio. Ele foi avaliado por Pôncio Pilatos. Jesus passou por todas as avaliações, porque o Cordeiro, não sei se você sabe disso, lá quando Deus estabeleceu a Páscoa, e depois no tabernáculo, no deserto, o Cordeiro tinha que ser avaliado. O Cordeiro não podia ter mancha, não podia ter falha, não podia ter mácula, o Cordeiro não podia ter defeito, porque o Cordeiro representava o ofertante. Deus não julga eu e você baseado em nós. Pare de olhar para o seu comportamento, ele olha para você e vê o Cordeiro. Ele olha para mim e para você, ele vê o sangue. Você foi vestido desse Cordeiro. Você foi vestido dele. Deus não olha para você segundo a sua própria justiça, ele olha segundo a justiça dele. Deus elevou a régua. E a régua que ele usa para medir eu e você é a régua da justiça dele. Jesus passou por toda a avaliação. E é interessante que quando ele passa por Pilatos, Mateus capítulo 26, Pilatos diz assim: tá bom, vocês querem que eu solte Barrabás? Olha a pergunta. O povo queria que soltasse Barrabás, prisioneiro, um bandido, um ladrão, um salteador. O povo queria que crucificasse Jesus. Aí Pilatos pergunta assim: beleza,
Vocês querem que eu solte Barrabás, mas o que eu farei de Jesus, chamado Cristo? Essa é a pergunta que todo homem um dia vai ter que responder. Que farei de Jesus, chamado Cristo? Essa é a pergunta das perguntas. Que farei de Jesus, chamado Cristo? C.S. Lewis disse certa vez o seguinte: você não pode nunca dizer que ele é um bom homem, porque ou ele era mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era quem ele disse ser, o Salvador. Se ele é um lunático, não diga que ele é um bom homem. Se ele é um mentiroso, muito menos. Agora, se ele for Deus e Salvador e Senhor, siga-o. Ou seja, tá aí uma pessoa que você não tem como ter sobre ele um posicionamento neutro. Não tem jeito. Não tem como ter neutralidade diante desse homem. Não tem como. Não tem como ter neutralidade diante do leão de Judá. Não tem como ter neutralidade diante do cordeiro. Ele vai para a cruz, ele passa pelo Getsemane. Ele é moído do Getsemane. A palavra diz que a sua alma, ele gemia até a morte. Ele suou gotas de sangue. A sua alma estava aflita até a morte. Ele suou gotas de sangue. Estava sendo espremido. O jardim do Getsemane, eu estive lá. Tem oliveiras lá de mais de 2000 anos. Aquelas oliveiras, se elas falassem, em alguma delas o Senhor debruçou e orou. Os discípulos o abandonaram, ele ficou só. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O cálice era morrer naquele lugar. Ele não podia morrer no Getsemane. Ele tinha que morrer na cruz. Ele tinha que levar sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, a nossa tragédia real. Ele tinha que levar sobre si. Ele vai até a cruz, ele toma o madeiro. Tem uma cena daquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, que ele abraça a cruz. Cruz não é para ser engolida, cruz é para ser abraçada. Lembra que a cruz é um estilo de vida. Ele vai para a cruz. Ele se entrega. E ali na cruz, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ah, meu Deus do céu. Vou encerrar dizendo para vocês uma coisa aqui. Ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? A Trindade eterna que nunca se separou, nunca, nunca. Naquele momento, o Filho percebeu. Parece que houve uma cisão, uma ruptura na Trindade. Sabe o que estava acontecendo? É como se o Pai estivesse dando as costas. Naquele momento, eu e você estávamos sendo adotados como filhos. Nós não éramos. Naquele momento, todo o pecado da humanidade, passado, presente e futuro, estavam sendo levados sobre ele. Mateus, todo homem já foi perdoado? Já. Só falta o quê? Acessar o perdão. Aceitar o perdão que foi dado gratuitamente. O que aconteceu? Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? O pai dá as costas para o filho e vira a face para nós. Uau! O pai que jamais havia... E os três são um. Os três são Deus. O pai deu as costas para o filho e virou o rosto para você, para mim. Naquele momento, eu e você estávamos sendo adotados como filhos. Uau! Nunca mais diga que a sua vida não tem valor. Nunca mais diga que você não está nessa terra para fazer diferença. Quando ele virou a face para você, ele estava te dizendo: eu te aceito, eu te adoto, eu te chamo, eu coloco a minha vida em você. Jesus vai para a cruz, morre. É colocado aquele túmulo lá por José de Arimateia. Um servo que Deus levanta para servir. Um homem próspero e bem-sucedido que andava com Jesus. Ele vai para a cruz. 3 dias, como o sinal de Jonas. Ele desce até as regiões mais baixas da terra e proclama a sua vitória. Ele proclama a sua vitória. Ele sobe o primeiro degrau. O primeiro degrau. Ele sobe, é a cabeça da serpente. Lá atrás, o que Deus havia dito? Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus havia dado uma sentença para a serpente. Vou colocar inimizade, serpente, entre você e a semente da mulher. Você vai lhe ferir o calcanhar, mas ela vai te pisar a cabeça. Isso se cumpre lá na cruz. Sabe o que aconteceu na cruz?
A serpente estava ali do lado. E a serpente feriu o calcanhar do Senhor. Foi a morte. Foi só uma ferida no calcanhar. Ferida no calcanhar dura só 3 dias. Sara. Cabeça quebrada não tem cura. A profecia de Deus se cumpriu. Deus foi o primeiro a profetizar. A semente da mulher, o filho, o cordeiro, pisa na cabeça da serpente. Se levanta, se ergue do túmulo. Eu já fui lá. No jardim da tumba não tem nada. Não tem osso, não tem roupa, não tem nada. Não tem vestígios, ele não está lá. Não tem como achar. Ele ressuscitou. Diz a palavra que ele apareceu aos discípulos. Deu ordem a eles. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele é levado aos céus. E o anjo fala, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele também vai voltar. Eu quero deixar essa palavra para vocês aqui hoje. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A passagem, a Páscoa, a libertação, o sangue. Celebra hoje com a sua família. Celebra hoje na sua casa. Celebra hoje a nova vida. Não é sobre comportamento, não é sobre sua capacidade, não é sobre sua força, não é nem sobre o seu currículo. É sobre a sua identidade, é sobre quem você é. Vamos fazer o boot? Esfrega suas mãos assim bem forte. Coloca a mão aí na sua cintura se você pode. Respira bem fundo. Senhor, a ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Não há nada que se compare ao seu amor, não há nada que se compare à sua obra, aquilo que o Senhor fez. Nessa manhã nós ativamos a nossa identidade de filhos, nos lembramos mais uma vez daquilo que tu fizeste por nós. Este sangue que foi derramado, a obra da cruz, o sacrifício que nos garante acesso. Nós temos acesso, somos filhos. Estamos assentados à mesa da intimidade da comunhão. Não há mais culpa, não há mais separação, não há mais julgo, não há mais incertezas, não há mais inseguranças, não há mais temores, não há mais separação. Nós nessa manhã assumimos nosso lugar de filhos, porque o sangue foi colocado em nós, o sangue está sobre nós, e o sangue foi aceito pelo Pai. Portanto, não há mais ira. Podemos viver e desfrutar de uma vida livre, podemos desfrutar de uma vida completamente sarada. Agora nós acessamos o amor, o perdão, a misericórdia. Agora nós acessamos a paz, o descanso. Agora nós acessamos o desfrute completo, a plenitude e a abundância. Nós acessamos agora. Eu quero que você visualize você entrando em uma nova fase, em um novo tempo. Páscoa significa passagem. Páscoa significa cruzamento de uma nova fronteira. Páscoa significa libertação. Visualize você agora liberto de todo vício, liberto de todo comportamento que você não gosta, detesta na sua vida. Veja você agora se livrando de todo tipo de temperamento que atrapalha você, livrando-se de lugares, pessoas, situações, circunstâncias que te escravizam. Veja você agora tendo uma passagem. Veja agora o sangue aplicado nas portas da sua casa. Veja agora a sua família livre. Veja agora você totalmente sarado, curado, liberto. Veja você agora voando alto. Perceba você agora, sinta de todo o seu coração você entrando em um novo tempo, em uma nova estação, mais próspera, mais abundante, mais plena da sua vida. Veja você agora alegre, desfrutando com a sua família. Veja você agora tocando os seus negócios. Veja você agora se conectando a pessoas relevantes. Veja você agora desfrutando daquilo que ele fez. Veja você agora livre da depressão, da solidão. Veja você agora correndo, voando, acelerando a sua vida, tocando as suas coisas, saindo da paralisia, da inércia, da inatividade, da passividade, da procrastinação. Perceba você agora completamente livre no seu corpo, nas suas emoções, na sua mente. Veja você agora pleno de toda bondade e satisfação. Visualiza isso agora, mentalize isso agora. Veja agora a sua casa sendo coberta por este sangue, pessoas da sua família sendo curadas, curadas no corpo, curadas na alma, curadas nas emoções. Veja pessoas agora da sua família, do seu convívio, gente que está perto de você, acessando o sangue, sendo salvas, sendo libertas.
acessando o sacrifício e sendo transformadas agora, nascendo de novo, sendo regeneradas. Deus usando você de uma forma assustadora. Veja você agora transbordando, mentaliza você agora entrando nos lugares, atmosferas sendo transformadas, atmosferas mudando, porque você chegou ali, você é um filho amado de Deus, você foi aceito, você foi aprovado e você foi amado. Não há mais dúvidas, não há mais culpa, não há mais peso, não há mais condenação. Você foi justificado. Você é justo, você é filho. Nessa manhã, acessa o sangue do Cordeiro. Esfrega suas mãos bem forte assim. Diga assim, eu acesso. Diga bem forte para você, eu acesso. Quantos acessam isso aqui nessa manhã? Você acessa? Acessa por você, acessa pela sua casa, acessa pela sua família. Que você seja abundantemente abençoado nesse dia. Já é? Então escreve aí assim, já é. Transborda para a vida das pessoas esse dia, tudo que você acessou aqui. Tamo junto? Um abração para vocês, façam todos uma semana excepcional e vai transbordar e vai desfrutar e vai curtir a vida doidado, vai governar, porque foi para isso que você foi chamado. Faça uma semana de muito governo, muita autoridade, muito desfrute, muita multiplicação. Tamo junto até depois do fim. Matheus Ribeiro, líder 1, no Instagram, quem quiser me acompanhar, é nóis. Boa semana, gente. Fiquem com Deus.